Você sempre quis a carreira de programador, mas você nunca teve saco, né, pra ficar enchendo linha de código com várias coisas difíceis de entender? Então o teu momento chegou. Galera, a IA tá trazendo uma revolução, onde você fica com a parte criativa da parada e a IA faz tudo pra você. E estão dando nome pra isso de Vibe Code. Vocês sabem que eu sou do ramo, eu sou programador, eu comecei minha carreira como programador. Por isso tem algumas dicas pra te dar, que podem fazer sua nova carreira decolar. Tipo, cara, não tem nem palavras, meteoricamente. Vocês não têm noção do que é isso. Eu tô falando de vocês escreverem o que vocês querem pro aplicativo, pra um site. Eu quero um site que faça isso, eu quero um app que faça isso. Apertar um botão, ele tá pronto. Você sabe fazer isso? Fala galera, Trunks, Peter aqui. Assim, como é que eu vou começar esse vídeo? Na minha época, cara, tipo, eram noites e noites, em claro, porra, vendo materiais em inglês pra codar 3 linhas. É isso, hoje já é diferente. Hoje a gente tem a IA. Isso tá trazendo uma revolução pro mercado. É surreal o que tá acontecendo. E quem é do empreendedorismo aí, cara, sabe que o time importa muito quando a gente tá falando de negócios. Só que desde que o mundo é mundo, as coisas não agradam a todo mundo. Tipo, quando o Canva foi lançado, muito designer não ficou contente. Eu lembro disso direitinho. Muito redator, pô, ficou pé da vida quando o ChatGPT começou a ganhar fama. Isso acontece desde sempre e pra sempre vai continuar acontecendo. O que grande parte dessas profissões está certo quando surgem novas é o total desapego com a parada. Tipo, não é porque a IA pode fazer design, né, ou texto, até apps agora, que você não vai estudar. Não, você tem que estudar. O negócio é você aproveitar a IA como um impulso, não como uma muleta. E o Vibe Code é um novo hype do momento justamente por isso, cara. Galera, vocês não estão entendendo o que eu tenho visto acontecer. Inclusive, eu tô usando pra caramba pra mim. Tem desenvolvido plataformas e mais plataformas usando o Vibe Code. De verdade, eu tô contratando gente, programador em Vibe Code. Escrever. O cara escreve, eu quero que faça isso. Peter, você não sabe fazer? Eu sei, mas eu não tenho tempo pra isso. E o cara vai lá, faz uma vez, tem que corrigir. Vamos lá. Ninguém mais precisa agora ficar meses aprendendo, meses aplicando, depois meses ajustando pra ter alguma coisa. Era assim na minha época. Cara, a IA veio justamente pra tirar esse tempo de aprendizagem, focando na parte prática, e passou a responsabilidade de entender outras coisas. É tipo assim, né? Você foca no que e no porquê, e a IA cuida do como. Exatamente isso, cara. Você sai do operacional e vira alguém que mais pensa do que faz. A IA não tá vindo para excluir o humano da equação, não é isso, galera. A gente tem que começar a dividir o trabalho pensante do trabalho braçal, entender que essas IAs são ferramentas que facilitam o trabalho. Cara, bota isso na cabeça. IA é para facilitar trabalho. IA surgiu como impulsionamento de trabalho para todo mundo. Só que tem gente que reclama e não usa para impulsionar, porra! É tipo a democratização de uma função que seria impossível antes de existir IA, para um certo grupo de pessoas sem estudo ou sem talento natural que agora conseguem sim fazer muitas coisas. Um grupo de pessoas que agora, por conta da IA, conseguem sim fazer muitas coisas. Queriam fazer, mas não conseguiam, agora conseguem. Você, por exemplo, você não conseguia programar? Você tem ideias? É só você fazer, cara. Você tem ideia, sabe escrever o que você quer? Quer um app que faz isso, faz aquilo? Pô, então você consegue. Você tem que pensar o seguinte, não é porque existe o Google que acabou os professores. Não é porque existe calculadora que ninguém mais é matemático. São coisas diferentes. No Vibe Code é a mesma coisa. Os códigos dos programas, ok, vão ser escritos pela IA, mas isso só vai acontecer se você conseguir fazer ela entender o que você quer. E é aí que mora a revolução da parada. Eu quero trazer umas boas dicas para vocês dominarem isso. E quem sai na frente, bebe água limpa, como eu sempre falo para vocês. E esse fenômeno tá começando a acontecer agora. Daqui a 1 ano, 2 anos, vocês vão falar, porra, por que eu não entrei lá quando era para entrar? Por que eu não comecei a fazer isso? E você pode ter certeza que vai ter outro grupo. Caramba, eu entrei, olha só o que aconteceu comigo. Olha onde eu tô. Pô, Peter, muito obrigado por ter me falado para entrar nesse ramo. Beleza, agora você já sabe que o Vibe Coding é como programar, mas usando uma linguagem mais natural. É você conversar. É você pedir para ele programar para você. Falta saber onde fazer isso. E o Replit tá aí para isso. Lá dentro do Replit, você vai ter acesso aos melhores modelos de IA do mundo. Como, por exemplo, os da OpenAI, Gemini, Anthropic, OpenRouter, vários outros, só os melhores, só os tops. E diretamente dentro do espaço do Replit. Você não precisa sair de lá para criar, ficar trocando de aba, nada disso. Tem até os geradores de texto e imagens de vários provedores de IA, além da geração de áudio e vídeo com Gemini 2.5. Ou seja, tudo que você precisa num só lugar. Peter, como é que eu faço? Cadê isso? Tudo que você precisa fazer é clicar no link que tá aqui na descrição, escolher um plano e automaticamente você já ganha $10 de crédito que eu consegui pra vocês, ok? Só que nesse vídeo, por esse link daqui, depois é só você inscrever e ver a mágica acontecer. Vocês não vão acreditar, cara. Vocês não vão falar assim, não é possível, isso é papo de... Esse é clichê. Não, não é, cara. Inclusive, os caras já deixam ali na aba inicial algumas ideias de softwares e apps que a gente já pode criar. Se liga, ó. Dá pra criar aplicativos de IA, como por exemplo um chat, um gerador de receita,
Tem website, business apps, até softwares pessoais, onde você pode criar várias aplicações para várias coisas diferentes num só lugar. Cara, imagina o que dá para fazer e vender usando isso aqui. Galera, na boa. O negócio é ser criativo, testar as coisas e ir aprimorando essa habilidade. Você tem que focar o tempo todo na parte de ter ideias. Ideia com você, ok? Você tem que chegar lá na plataforma com a sua ideia. Aí você tem que analisar contexto, entender o que pode ser implementado. Se você pensar na maioria dos apps, eles vieram antes da necessidade. Por quê? Porque uma ideia não nasce, cara, da necessidade de alguém por algo, entende? Mas esse alguém cria essa necessidade. Você tem vontade de pedir delivery todos os dias porque o iFood facilitou isso. Você não tinha vontade de pedir as coisas por delivery, né? Você simplesmente ia lá e buscava. Você não pensava nisso, entende? Você quer ir de carro para todo lugar sem ter carro porque o Uber facilitou isso. Antigamente você não pensava em ter Uber. Você tentava ligar para táxi, alguma coisa assim, ou sair para pegar um ônibus. Você quer ver o que está acontecendo no mundo todo, na vida das pessoas que você conhece, porque o Instagram facilitou isso. Você nunca pensou numa coisa dessa, concorda? Tudo que existe a gente tem necessidade porque algum gênio criou a necessidade. E agora a gente não sabe viver sem isso. Cara, se você consegue descobrir a necessidade de alguém, porra, você tem uma ideia top, cara, revolucionária, ok? Pra vender pro mundo todo. Mas pra te ajudar além da ferramenta, eu quero deixar umas dicas práticas das habilidades que você tem que ter pra fazer essa nova carreira decolar. Expert dos prompts. É como eu falei, galera, a gente cuida do porquê o app existe, o que ele faz, pra que serve, etc. E a IA vai cuidar da parte prática e técnica da parada. Só que pra isso a gente tem que ser um expert dos prompts, né? Pra fazer a IA criar exatamente aquilo que a gente tava na cabeça. Bons prompts, né? Bons comandos que você vai dar pra IA, extensos, abordando tudo que deve ter e até o que não deve ter, já ajudam bastante. Quanto mais detalhes você fornecer no seu prompt, melhor. Mas o ideal é que você treine muito, aprenda mais com outras IAs sobre criação de prompts, né? E fique cada vez melhor nisso. Se você nunca escrever um prompt, fica mais difícil mesmo, né? Mas não tem problema, dá pra aprender. Cara, uma coisa você pode aprender no final de semana, testando bastante, usando várias outras IAs, vendo como elas respondem o seu comando. Você pode chegar pro ChatGPT, me ensine a construir um prompt. Exatamente isso. Mas para isso aqui vale um exercício. Pega umas IAs generativas, né? Tanto de texto quanto de imagem. Pensa em algo e peça da forma como você acha melhor. Aí depois que a IA responder, pensa nisso. A IA correspondeu ao que você queria? Pensa assim, o que eu poderia ter falado para melhorar o entendimento da IA? Como que eu posso reescrever isso para ficar mais claro? Aí dessa forma você vai melhorando cada vez mais seu prompt, né? Seu comando. A gente tem que lembrar que o nosso trabalho no Vibe Coding é ter ideias e conseguir transferir essas ideias que a gente tem aqui na cabeça ali, no nosso comando, para IA. Lembrando, você vai fazer um prompt, provavelmente você não vai ter o seu app pronto assim de primeira. Pode acontecer, mas se for muito detalhado, pode faltar alguma coisa. Depois você pode chegar a conserto isso aqui. Você vai construindo através, né, de Vibe Coding. Então assim, você tem que aprender e não tem problema você investir um bom tempo nisso, beleza? Mago da revisão. Isso aqui muita gente parece que não entendeu ainda. A IA é boa, mas ela não é perfeita. Galera, você precisa ter um olhar crítico e humano sobre a parada para dizer o que melhorar, o que mudar, o que excluir, o que adicionar. Você tem que olhar aquilo, você tem que sentir o que ela tá te devolvendo. Tira da sua cabeça a ideia de que só por ser uma inteligência artificial ela não erra, porque, pô, ela erra muito, galera. Mas o problema não é errar, né? O problema é você não ver o erro. Porque se o app tiver um erro, é só você sinalizar através do outro prompt. Ela corrige. Tipo, você viu um erro ali? Não, isso aqui não fica legal. Vamos fazer dessa forma. Não, você não entendeu direito isso aqui. Eu quero que corrija aquela parte ali. E como você vai ser o expert dos prompts, vai ficar ainda mais fácil de resolver esses problemas. Entende? Você vai ficar cada vez mais casca grossa ali. Eu tô dando IA pra vocês aqui como uma forma, né, de tirar as ideias do papel, mas não como uma desculpa pra você nunca mais estudar. Quem estudar vai sair muito na frente, é óbvio, né? Só não vai precisar estudar 6 meses para tirar o primeiro projeto do papel. Lembrando que o link do Repeat está aqui na descrição junto com bônus de $10 de crédito que eu consegui para vocês, cara. Aproveita, porque isso vai passar. E essa onda vai passar também. Vai ficar um monte de gente fazendo Vibe Code depois que descobrir. E você ficou para trás. Já tá na hora de você fazer seus aplicativos, já tá na hora de você fazer site pros outros, apps pros outros. Eu mesmo tô precisando de app agora, quem sabe eu não contrato você mesmo. Deixei o link aqui embaixo no QR Code, é só você apontar a sua câmera pra você fazer sua conta lá na Replit. Obrigado por esse vídeo, se quiser eu trago pra vocês dicas de prompt. Vocês querem um vídeo só construindo prompt? Pô, tá aí, tive agora essa ideia no final do vídeo. Então, hashtag prompt aqui embaixo. Hashtag prompt e eu faço um vídeo só de prompt pra você. Tipo aulão mesmo, curso de prompt. Bora! Então, metralha aqui embaixo. Tamo junto, galera. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!